Terminada a primeira parte do grande expediente, passa essa segunda parte. O vereador inscrito é o senhor vereador Paulo Serri, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Nercessian, senhores vereadores presentes ao plenário, eu gostaria, nessa tarde, de fazer referência ao projeto de lei, mensagem encaminhado à Câmara, por iniciativa do Poder Executivo, do prefeito César Maia, PL 1014/2007, que visa regulamentar o plano de carreira, cargos e remuneração das categorias do magistério, professor 1, professor 2 e especialistas em educação. Essa matéria é importante, chegou na casa agora ao mês de janeiro e nós, ou melhor, chegou agora ao início do mês de fevereiro, e matéria que visa atualizar as diversas iniciativas legislativas e editadas por decreto, que, ao longo dos anos, constituem aquilo que nós chamamos a base do plano de carreiras, cargos e remuneração dos professores da cidade do Rio de Janeiro. A educação tem sido, nos governos sucessivos do prefeito César Maia, e aí eu incluo o período do prefeito Luiz Paulo Conde, que nesse setor da educação deu certamente continuidade à política de educação que se iniciou em 1993, mas a política de educação tem sido como que a espinha dorsal do governo do prefeito César Maia. Nas políticas de educação, portanto, tem se apoiado as iniciativas mais sensíveis, mais generosas, de maior alcance social, que o prefeito César Maia tem podido implementar e tem podido construir ao longo desses seus períodos de governo. E não se trata apenas de fazer política de educação pela Secretaria de Educação. Se trata mais do que isso. Tem se tratado, ao longo desses anos, senhor presidente, de estimular com que outras secretarias da área social trabalhem em conjunto com a Secretaria de Educação, em apoio à Secretaria de Educação, dando estímulo, dando os seus insumos, como a Secretaria de Esporte e Lazer, como a Secretaria de Assistência Social, como a Secretaria de Prevenção às Drogas, ao Dependente Químico, que são secretarias que atuam muito na base, em aliança e entendimento com a Secretaria de Educação, procurando estimular a função de educação para que ela continue a se constituir na espinha dorsal das políticas sociais do governo. Então, é com grande alegria que nós recebemos na casa esse projeto e que esse pronunciamento meu tem a intenção de pedir aos seus vereadores que se interessem por esse projeto, que se interessem por esse tema, que se debrucem sobre essa matéria, que necessita dessa casa um pronunciamento rápido para que nós possamos debater, discutir, votar e aprovar essa consolidação de novas iniciativas em favor dos professores para atualizar seu plano de cargos, salários e vencimento. Quero chamar a atenção para algumas circunstâncias favoráveis que esse projeto de lei enseja. A primeira delas, senhor presidente, diz respeito à unificação do valor pago pela hora-aula. Sabe, Vossa Excelência, que o magistério tem, segundo os tipos de contratação, professores que trabalham em regime de 16 horas, de 30 horas e de 40 horas. Professores que trabalham sob regime de 30 horas são aqueles que recebem valor aula maior. E quando o prefeito Conde, à sua época,
editou o decreto que regulamentou esse valor da hora-aula, não corrigiu na ocasião, passou ao Executivo, não corrigiu essa diferença de valor da carga horária. Portanto, hoje, há professores que trabalham 16 horas e 40 horas e que recebem uma hora-aula diferente do professor que trabalha 30 horas, que, sem razão aparente, recebe uma hora-aula maior, um valor de hora-aula maior. Esse projeto unifica o pagamento da hora-aula pelo valor do professor que trabalha em 30 horas. Portanto, unifica o pagamento pelo teto e não pelo piso. Portanto, a partir da aprovação desse projeto de lei, todos os professores, todos da rede pública, os que trabalham em 16 horas, 30 horas e 40 horas, receberão valor hora-aula pelo valor das 30 horas, que é o valor mais alto. A Secretaria de Educação estima que talvez essa medida deva ser implementada em primeiro lugar, caso logo que a Câmara aprovar a matéria. Essa atualização do plano é para implementação progressiva, não é para implementar todo ele de uma vez, pelo impacto financeiro que ele causa. Então, a proposta do plano é de implantação progressiva, mas a Secretaria de Educação a secretária defende já em pronunciamentos públicos que essa unificação da hora-aula, do valor da hora-aula pelo valor teto, seja a primeira medida implementada para que se corrija essa distorção que paga valores diferentes da mesma hora-aula a professores que dão, às vezes, a mesma aula na mesma escola e para as mesmas crianças. Em segundo lugar, o segundo avanço que esse projeto prevê é que o plano de carreira, que em 2006 o prefeito César Maia, em 2005, aliás, por decreto, o prefeito César Maia corrigiu um pequeno defeito que havia no plano de carreira instituído pela Lei 1881 de 92, época do governador Marcelo Alencar. Naquela lei, a ascensão da carreira, o limite de carreira para o professor 1, para o professor 2, era aos 11 anos, e para o professor 1 aos 10 anos. Então, esses professores, esses profissionais, não fosse a sua permanente motivação, estariam aos 10 anos de carreira, aos 11 anos de carreira, absolutamente desmotivados para prosseguir na sua função, pelo fato de haverem chegado ao teto que o plano de carreira possibilitava de ascensão funcional. Então, profissionais que trabalham, às vezes, 30 anos, 35 anos, aos 10 e aos 11, já haviam atingido aquele patamar máximo possível para evolução de carreira. Não fosse a grande motivação dos professores, que fazem do seu ofício um compromisso social com a cidade e com o cidadão do Rio de Janeiro, certamente estariam desmotivados. E agora, nesse PL, nesse projeto de lei, essas 3 classes especiais, ou melhor, o projeto prevê mais 3 classes especiais, aos 15 anos, 20 anos e 25 anos. Além das 2 que já existem, aos 10 e aos 11, ele prevê progressões funcionais, como se chama, para os 15, os 20 e os 25 anos, a cada uma equivalendo uma aquisição salarial diferente, para que seja um estímulo ao professor para continuar se aperfeiçoando, para continuar trabalhando, porque tem patamares novos a assumir dentro da sua função, dentro da sua atividade profissional. Então, o projeto de lei também corrige essa insuficiência
que era que eu chamo de desestímulo ao professor. Ele estimula o professor a continuar em toda a sua carreira, estudando, se especializando e militando pela educação, porque terá acesso a novas vantagens aos 15, aos 20 e aos 25 anos. Um outro importante avanço que esse projeto de lei insinua é que nós conhecemos o enquadramento por formação. O que é o enquadramento por formação? É o enquadramento do professor pela formação que ele tem, licenciatura plena, lato sensu. Então, o que acontecia o que acontece hoje? O que acontece hoje é que pelo atual plano de carreira, os professores que têm licenciatura, mestrado e doutorado, a diferença que existe entre esses dois últimos, de mestrado e doutorado, é apenas de 12% de acréscimo salarial. 12%. Apenas 12%. O projeto de lei que debatemos inclui a pós-graduação lato sensu também e diferencia esses valores percentuais em três valores, 6%, 12% e 18%. Institui um valor menor do lato sensu, do mestrado e do doutorado, agregando 6%, 12% e 18% aos professores que atingem a esse nível de aperfeiçoamento profissional, dando um estímulo também a que estudem mais e que se qualifiquem mais, dando a entender que vale a pena se aprimorar. Então, esse projeto de lei visa também que o professor procure os bancos universitários para voltar a estudar e para se requalificar no sentido de, com a requalificação, agregar valor aos seus salários. Então, e mais, quer dizer, o que é importante, essas vantagens, hoje, que eu citei, elas figuram como gratificações. E a medida mais importante desse projeto é que ele incorpora essas gratificações que foram sendo dadas aos professores durante anos, inclusive a que foi dada por decreto pelo prefeito César Maia em 2005, ele incorpora essa gratificação aos vencimentos do professor. Quer dizer, acaba aquela coisa que a gente conhece como um contra-cheque cheio de coisas penduradas e que, na verdade, são salário, mas não são vencimento, porque sobre eles não inclui os triênios e não incluem outras vantagens. Então, talvez a mais importante avanço, o que nós queremos saudar de mais importante nessa matéria, nesse projeto de lei, é o fato de abolir o termo gratificação, incorporando-os aos salários dos professores e, com isso, fazendo com que sobre elas incidam os triênios e outras vantagens que contam para a sua aposentadoria. E isso com extensão aos inativos. Quer dizer, então, esse projeto de lei é um projeto que, do ponto de vista da atualização do plano de carreiras, me pareceu, eu li a matéria, me pareceu uma matéria muito completa e uma matéria redentora para a situação funcional dos professores. Então, eu queria, com esse pronunciamento breve que faço, introduzir esse debate na Câmara. Acho que é um debate apaixonante para todos nós. A Câmara viveu uma experiência muito difícil, muito dura, quando aqui se discutiu o plano de carreira dos professores na gestão do prefeito Saturnino Braga. O prefeito mandou o plano para a Câmara, não sei por que razões, modificou completamente o plano voltou ao Executivo, votado inteiramente diferente do que havia vindo, foi a veto,
estabeleceu-se uma enorme frustração no magistério. Então é preciso que se contemple essa matéria com muita calma, com muita seriedade. Ela é uma matéria importante para os professores, abre uma nova etapa da vida do magistério municipal, nas relações funcionais do magistério municipal, cria estímulos da maior importância para os nossos professores, corrige situações antigas, equivocadas, e eu queria, então, com esse pronunciamento, pedir à Casa. Sei que aqui há vereadores que se interessam muito pela função educação de governo, sabem o valor que ela tem como função estruturante de governo. Eu queria pedir a atenção, eu queria pedir a dedicação dos senhores vereadores para que nós pudéssemos analisar essa matéria com calma, com responsabilidade e com a celeridade que ela merece. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado e agradeço a Vossa Excelência a paciência que tem comigo. Palavra franqueada, digníssimo vereador Wilson Leite Passos, dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, dei entrada hoje em um projeto que reputo da maior importância, sem dúvida, para a sociedade. Não sei como os demais vereadores entenderão, mas vou confiar em que o seu espírito público e a sua inteligência e o seu preparo de ordem cultural venham a dar apoio a este projeto, que é o seguinte: estabelece estímulos e proteção à boa geração e constituição de famílias sadias. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, todo casal que, visando a geração de prole sadia, subordinar-se às disposições da presente lei, terá assegurados, igualmente os filhos assim resultantes de sua união, a proteção e os benefícios da municipalidade, na forma a seguir estabelecida. Artigo 2º. Os filhos dos casais que fizerem exame pré-nupcial e atenderem à orientação e acompanhamento pré- e pós-natal em caráter constante em órgãos próprios da municipalidade, visando possibilitar geração sadia e boa formação familiar, médico-social, segundo normas a serem definidas pela Secretaria de Saúde, ademais de outros benefícios que venham a ser concedidos pelo município, terão assegurados os seguintes: além da gratuidade em todos os níveis de ensino, inclusive o profissional da municipalidade, preferência para matrícula. B, fornecimento gratuito de todo equipamento didático durante os anos de estudo oficial. C, acompanhamento e atendimento médico-social até a maioridade enquanto estudantes. Artigo 3º. Aos pais, nas condições referidas nesta lei, serão assegurados pela municipalidade: permanentes acompanhamento e atendimento médico-social gratuitos, visando, sobretudo, a saúde e a estabilidade familiar. B, quando o contribuinte, pessoa física, com renda mensal não superior a 10 salários mínimos, redução da tributação devida, em percentual a ser estabelecido anualmente pelo Poder Executivo, nunca inferior a 20%. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Saúde, ou outro órgão que venha a substituí-la na consecução de suas atuais finalidades, criará a ficha de acompanhamento familiar, destinada a conter amplo e constante histórico
médico-social da família que se constitua, atendendo às normas e objetivos desta lei. Artigo 5º. Anualmente, a Prefeitura realizará, por intermédio da Secretaria de Saúde, que estabelecerá normas a respeito, concurso denominado Renato Kell, destinado a premiar as crianças de diversas faixas etárias até 7 anos de idade, cadastradas na ficha de acompanhamento familiar, que sejam selecionadas como mais representativas em termos de saúde geral, e após 7 e até 15 anos, por intermédio da Secretaria de Educação, aquelas de melhor aproveitamento intelectual. Artigo 6º. O Executivo Municipal, para cumprimento desta lei, além de outras providências que venha a adotar, deverá restabelecer o Serviço Municipal de Eugenia, na forma da Lei Municipal número 881, de 27 de 11 de 56, do antigo Distrito Federal, hoje município do Rio de Janeiro. Essa lei, criando o Serviço Municipal de Eugenia, foi de minha autoria, naquele ano de 1956, e funcionou durante 10 anos, atendendo à Constituição sadia e equilibrada de aproximadamente 10 mil famílias até o término da existência do Estado da Guanabara. Artigo 7º. Para cumprimento e consecução das disposições desta lei, além de recursos orçamentários a serem previstos e estabelecidos anualmente, fica a Prefeitura autorizada a realizar entendimentos e convênios com entidades privadas ou outras que possam contribuir por diversas formas, inclusive financeiras. Artigo 8º. Perderão os benefícios desta lei os pais que, dando continuidade à geração familiar, deixem de cumprir, a qualquer tempo, as normas estabelecidas pelo município consoante esta lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, no texto deste projeto, eu proponho que seja realizado o concurso denominado Renato Kell. Muitos perguntarão de quem se trata. Foi o maior eugenista de que o Brasil dispôs. Foi ele quem criou o primeiro centro de eugenia no Brasil, em São Paulo, nos idos de 1920. Eminente médico, eminente eugenista, acatado em todo o Brasil, prestou os maiores serviços a esta nação e foi autor de numerosas obras do maior relevo cultural e médico, no sentido de difundir as teses dos princípios eugenistas, que nada tem a ver com racismo, contrariamente ao que algumas pessoas, por má fé ou ignorância, atribuem às teses eugenistas aspecto de racismo, que não existe. Os princípios de eugenia, encerro, visam apenas o aperfeiçoamento, o aprimoramento do ser humano por via dos recursos e dos conhecimentos que a ciência, particularmente a medicina, nos proporcione. Nada tem a ver com racismo. Pode ser uma pessoa eugênica, ou seja, sadia, plenamente sadia, pessoa de qualquer cor ou de qualquer raça. Não há o que discutir a esse respeito, salvo quando a má-fé ou supina a ignorância. Porque existem pessoas, senhor presidente e senhores vereadores, que além da má-fé, têm uma supina ignorância. E por isso confundem eugenia com racismo. Era o que tinha a dizer. Oportunamente lerei a justificativa do projeto que hoje apresentei. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Luísio Freitas. Aqui a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 8 de março, 18h30. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria do vereador
Luiz André Deco. Requer a mesa diretora regimental, concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Sebastião Dias de Oliveira. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da autoria do vereador Célio Luparelli. Requer a mesa diretora regimental, concessão com as medalhas Pedro Ernesto ao senhor Augusto Carvalho Torres Filho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da autoria vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto à tia Maria do Jongo, líder do Jongo da Serrinha. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora regimental, concessão do conjunto de medalhas mérito esportivo pan-americano ao iatista Tomen Grael. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria vereador Nadim de Rio das Pedras. Requer a mesa diretora regimental, concessão do conjunto de medalhas mérito pan-americano ao esportista Carlos Germano. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, autoria vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Igor Borges de Abrantes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ser a ordem do dia. O tempo reservado à ordem do dia está destinado à eleição dos membros que comporão as comissões permanentes. A presidência esclarece que no processo de votação para a escolha dos membros que comporão as comissões permanentes, serão seguidos os trâmites dos artigos 60 e 275-A do Regimento Interno. Não poderão concorrer, com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, os senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Aloysio Freitas, primeiro vice, pastora Márcia, segunda vice, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, Écio Ferraz, segundo secretário, Paulo Serri, líder do Partido da Frente Liberal, Chiquinho Brazão, líder do Bloco Parlamentar Alternativa Rio, Charbel Zaib, líder do Partido Democrático Trabalhista. Os partidos que possuem apenas um representante poderão concorrer, mesmo ocupando a liderança de seu partido, com base na aplicação da interpretação fixada pelo senhor presidente no processo CMRJ número 1773/99. Nos termos do artigo 275-A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseja votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. Passa-se a votação. Votação para a Comissão de Justiça e Redação. Os postos estão disponíveis. Assessoria para o vereador Jorge Pereira. Vou encerrar. Presentes, votando, 48 senhores vereadores. Vereador... Não. Os 3 vereadores mais votados, vereador
Jorge Pereira, com 15 votos. Vereador Argemiro Pimentel, com 14 votos. Vereador Sami Jorge, com 12 votos. Vereador Adilson Pires, com 7 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Terminais liberados. Vereador Charbel, vereador Jorge Felipe, vereadora Leila, vereador Luiz Andradeco, vereador Wilson Leite Passos. Está encerrada. Vereador André Gouveia, com 13 votos. Vereador Jorge Felipe, com 13 votos. Vereador Romualdo Boaventura, com 13 votos. Vereador João Cabral, com 10 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador André Gouveia Vieira. Falta votar. Vereador Luiz André Deco. Fechado. Total de presentes, 49. Vereador Guaraná, 13 votos. Vereador Renato Moura, 13 votos. Vereador Eliomar Coelho, 12 votos. Vereador Carlos Caiado, 11 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Educação e Cultura. Comissão de Educação e Cultura. Terminais liberados. Vereador Adilson, Pedro Porfírio, Aloísio, Aspásia, Átila, Charbel, Chiquinho Brazão, Eliomar, Guaraná, Jorge Felipe, Nadinho, Roberto Monteiro,
Sami Jorge. Vou encerrar. 49 votantes, presentes, 49 votantes. Só encerrado. Vereador Dr. Jairim, 13 votos. Vereador Jerominho, 12 votos. Vereador Rubens Andrade, 12 votos. Vereador Wilson Leite Passos, 11 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Turismo. Terminais liberados. Comissão de Turismo. Pedir a velhinha para deixar separado isso aqui. Vou encerrar. Presentes, votando 48 senhores vereadores. Vereador Carlos Caiado, 13 votos. Vereador Stepan, 13 votos. Vereador Theo Silva, 13 votos. E vereador Adilson Pires, 9 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes votando 48 senhores vereadores. Vereador Dr. Carlos Eduardo, 16 votos. Vereador Dr. Jairinho, 12 votos. Vereador Adilson Pires, 11 votos. Vereador Professor Célio Luparelli, 7 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, votando 48 senhores vereadores. Vereador 7, 12 votos. Vereador 20. Vereador 7 é o vereador Átila Nunes, 12 votos. Vereador Jerominho, é o 20, 12 votos. Vereador 32, Nadinho, 12 votos. Vereador 39, Roberto Monteiro, 12 votos. Fica fora o vereador Roberto Monteiro, porque é o que tem a representação partidária menor. Eleitos os 3 primeiros. Vamos lá. Comissão de Administração e Assuntos. Os 3 primeiros. Olha os 3. Vereador número... Voltando à Comissão de Abastecimento. Vereador número 7, Átila Nunes, 12 votos. Vereador número 20, Jerominho, 12 votos. Vereador número 32, Nadinho, 12 votos. Vereador número 39, Roberto Monteiro, 12 votos. Em vista da proporcionalidade, estão eleitos os 3 primeiros, ou seja, vereador Átila, vereador Jerominho, vereador Nadinho. Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Presidente do Tribunal de Contas. Terminais liberados. Artigo 60, parágrafo 2º, a questão da proporcionalidade, vereador. Presença e honra e satisfação em anunciar a ilustre presença do eminente conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do município, doutor Thier Montebello. Uma salva de palmas para o nosso presidente.
Vamos votar. Vereador Aloísio, Chiquinho Brazão, Eliomar, Guaraná, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Nadinho, S. Ferraz, Sami Jorge, Wilson Leite Passos. Vou encerrar. Vereador número 2, Pedro Porfírio, 12 votos. Vereador 5, Argemiro Pimentel, 12 votos. Vereador 38, Renato Moura, 12 votos. Vereador 47, vereadora Tereza Berg, 12 votos. Eleitos, vereadora... Em vista da proporcionalidade, eleitos. Vereador... Como é que está aqui? Vereador Renato Moura, Tereza Berg e Argemiro Pimentel, os 3 membros eleitos para a Comissão de Administração. Comissão de Defesa do Consumidor. Terminais liberados. Eu separei. Hã? O que é mesmo aquilo? Vou encerrar. Vereador 25, Jorginho SOS, 13 votos. Vereador 28, Lucinha, vereadora, 13 votos. Vereador Roberto Monteiro, vereador 39, 13 votos. Vereadora Silvia Pontes, 9 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Terminais liberados. Vereador Adilson, Pedro Porfírio, Aloísio Freitas, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Carlos Eduardo, Jairinho, Luiz André Deco, professor Célio Luparelli, Roberto Monteiro,
Romualdo Boaventura, Sami Jorge, Stepan, Wilson Leite Passos. Vou encerrar. Presentes, votando 46 vereadores. Vereador número 9, Carlos Bolsonaro. 17. Vereador número 9, Carlos Bolsonaro, 17 votos. Vereador 16, doutor Nelson Ferreira, 15 votos. Vereador 21, João Cabral, 12 votos. São os eleitos para a comissão. O que foi, vereador Porfírio? (46). Totalização apareceu aqui. Sim, 46. 40. Vereador Pedro Porfírio. 46. Né? O vereador de número 50 obteve um voto também. Aqui consta na folha. Então, número 9, 17, que é o vereador Carlos Bolsonaro. Número 16, Tonelso Ferreira, 15 votos. Número 21, João Cabral, 12 votos. E número 50, 1 voto. Comissão de Transportes e Trânsito. Está nervoso, vereador? Terminais liberados. Está encerrado. Vereador 23, Jorge Mauro, 22 votos. Vereador 27, vereadora Lilian Sá, 13 votos. Vereadora 26, Leila do Flamengo, 12 votos. Os eleitos para a comissão. Comissão de Meio Ambiente. Meio Ambiente. Terminais liberados. Eu não vou passar nem para... Depois a minha fala, que é encerrando a... Você passa para o expediente final, certo? Expediente é essa sessão. Vou dizer... Mas você acha que... A pauta se sobrou antes, passaria para o expediente final e daria a palavra para o expediente.
Vou encerrar. Presentes e votando 47 senhores vereadores. Vereador número 6, Aspásia, vereadora, 13 votos. Vereador número 28, vereadora Lucinha, 12 votos. Vereador número 33, vereadora Nereide Pedregal, 12 votos. Vereador 26, Leila do Flamengo, 10 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão de Esporte e Lazer. Terminais liberados. Você tem a cópia da comissão? Aqui eu vou. Essa aqui são duas. Tem dois despachos. Primeiro, Vou encerrar. Presentes e votando 45 senhores vereadores. Vereador de número 32, Nadim de Rio das Pedras, 17 votos. Vereadora 35, Patrícia Amorim, 16 votos. Vereador 40, Rogério Bittar, 12 votos. São os eleitos para a Comissão de Esporte e Lazer. Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Terminais liberados. Sérgio Parelli foi eleito por alguma? Quem é que não entrou ainda? a Verônica e o Deco também não estão. Às vezes não fica uma obrigação, porque como eles estão sozinhos, eles podem ficar como líder uma coisa ou outra. Quem é? Cláudio Cavalcante, Sérgio Parelli, Silva Fontes, Cristiane Brasil, A presidência tem só a título de esclarecimento, comunicar ao douto plenário que os vereadores Cláudio Cavalcante, professor Célio Luparelli, Silvia Pontes, Wilson Leite Passos, Márcio Pacheco, Pedro Porfírio, Cristiane Brasil, ainda não participaram da composição de nenhuma das comissões. Assim sendo, obrigatoriamente, esses vereadores terão que fazer parte das comissões, pelo menos de uma comissão permanente. A vereadora Verônica Costa e Luiz André Deco, obrigatoriamente não, por estarem representando uma única bancada. Não é? Agora, os vereadores, vou repetir, Cláudio Cavalcante, professor Célio Luparelli, Silvia Pontes, Wilson Leite Passos, Márcio Pacheco, Pedro Porfírio e Cristiane Brasil, até o momento, não estão participando, não foram eleitos para nenhuma das comissões. Assim sendo, a presidência... Vamos votar. Vereador Luiz, vereador Andréa, Chiquinho, Brazão, Guaraná, Jorge Mauro,
Vou encerrar. Vou encerrar. Presentes, votando, 46 senhores vereadores. 47. Refazendo a fala. Vereador de número 23, Jorge Mauro, 13 votos. Vereador 27, Lilian Sá, 11 votos. Vereador 37, professor Célio Luparelli, 11 votos. Vereador 29, Luiz André Deco, 9 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão do Idoso. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, votando 46 senhores vereadores. Vereador 13, Cristiane Brasil. Vereadora, 15 votos. Vereador Pedro Porfírio, 14 votos. Vereador Rogério Bittar, 11 votos. Vereador Dr. Nelson, 6 votos. Eleitos os 3 primeiros. Quem é que está faltando agora? Quem é que está faltando? Cláudio Cavalcante. Pendências, vereadores ainda que não estão compondo nenhuma comissão. Cláudio Cavalcante, Silvia Pontes, Wilson Leite Passos, Márcio Pacheco. Relembrando que o vereador Luiz André Deco e vereadora Verônica Costa, por participarem, seriam os únicos representantes de seus partidos, poderão ou não participar de comissão. Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Terminais liberados. O Deco, ele pode ou não ficar, não tem, porque ele é o único do partido, então ele pode ocupar a liderança. A mesma coisa é a Verônica. Vou encerrar. Presentes votando 46 senhores vereadores. Vereador 31, Márcio Pacheco, 14 votos. Vereador 39, Roberto Monteiro, 13 votos. Vereador 50, Wilson Leite Passos, 13 votos. Vereador 45, vereadora Silvia Pontes, 4 votos. Eleitos os 3 primeiros. Comissão Direitos dos Animais. Os vereadores que ainda não compõem nenhuma comissão. Cláudio Cavalcante, Silvia Pontes. Que obrigatoriamente deverão compor. Terminais liberados.
Vereadora Aspásia, Leila, Luiz André Deco, Nadinho, Sami Jorge, Silvia Pontes, Wilson Leite Passos. Peraí, Zé, peraí. Vereadora Aspásia. Vou encerrar. Presentes, votando 45 senhores vereadores. Vereador 12, Cláudio Cavalcante, 18 votos. Vereador 45, Silvia Pontes, 14 votos. Vereador 49, Verônica Costa, 12 votos. Vereador 37, professor Célio Luparelli, 1 voto. Eleitos os 3 primeiros. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, encarece aos nobres senhores vereadores que façamos um esforço concentrado para a apreciação de 111 vetos que está na nossa pauta. Assim sendo, há necessidade, de um esforço concentrado para a apreciação desses vetos, uma vez que a matéria requer quórum de maioria absoluta. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.